alma, graça e paz, que bênção ter você aqui comigo. Vamos juntos para uma semana poderosa. Eu tenho certeza que Deus vai falar tremendamente aí ao teu coração, queridos. Se apluma aí, não perca nenhuma aula, anote as nossas chaves. Desde já eu quero agradecer todo o compromisso que vocês estão tendo comigo, todo o carinho, muito obrigada. Sabe, gente, por quê? Isso é para a honra e glória de Deus. De mim não tenho nada, mas é o Espírito Santo que tem aqui edificado a tua vida através da Escola Bíblica da Alma. Então seja muito bem-vindo e vamos ao nosso tema, porque aqui a gente não perde tempo. Não, tempo é precioso, querido. E se tem uma coisa que nós sabemos é que o nosso tempo vem o quê? Do Senhor. Ele é o nosso próprio tempo. Queridos, nós estamos aqui hoje não para falar dessa realidade aqui passageira, que todo mundo corre, que uma hora a gente está e outra hora a gente não está. Mas nós estamos aqui para falar de realidades eternas. É isso que eu quero te convidar a pensar comigo ao longo dessa jornada de estudo. Amém, queridos? Em nome de Jesus, é nesse lugar que a nossa mente tem que estar. Milene, por que é tão importante a gente estar pensando sobre a realidade que é eterna? Porque, querido, aqui estamos de passagem. Amém? Mas lá nós viveremos ou uma realidade muito gloriosa ou uma realidade terrível, e é você que vai escolher. Amém? Então, se o nosso dia tem 24 horas, eu tiro um dia de 24 horas, vai ficar esses 23 dias. E a gente reclamando, porque se tivesse 25, a gente estaria reclamando que não dá tempo de fazer tudo que a gente quer fazer, não é isso? Porém, e se a gente tira uma hora ou um dia da eternidade, querido? Se a gente tira 100 milhões de anos da eternidade, o que sobra? Eternidade. Então, eu quero te convidar a pensar muito sério a respeito de um assunto que não dá tanto ibope, não, querida. Ele não é tão popular. O que eu tenho percebido é que, inclusive, isso tem gerado uma decadência no mundo espiritual da nossa realidade hoje, aqui, enquanto peregrinos nessa terra, de que, infelizmente, pouco tem se falado em céu e inferno. E isso são realidades reais. Ah, Milene, eu não acredito. É porque tem tudo, né, gente? Tem pessoas que vão negar, vão desprezar essa verdade. Eu só posso te respeitar e te pedir que o Espírito Santo, ele que convence do pecado, do juízo, que ele possa aí tocar o seu coração, porque a gente hoje vai estar estudando a respeito de uma parábola. E a parábola, você lembra, o mestre ele falava com aqueles que deveriam ouvir. Amém? Então, em nome de Jesus, apesar de ser uma realidade, algo que no meu entendimento de fato aconteceu e o mestre fala em outra linguagem para que a gente entenda, mas que infelizmente há alguns ouvidos que não vão entender, então a gente ora e começa a clamar, queridos, em nome de Jesus, a misericórdia sobre todos vocês que na verdade possam não compreender essa verdade e que possa continuar sendo acessível a você, que possa o tempo todo estar batendo a tua porta, porque terrível é o homem após o grande juízo. Na verdade, muitos estarão celebrando, como eu disse, e outros vivendo uma realidade eterna dolorosa. Muito sério, como eu disse, um assunto que, na minha opinião, queridos, é fácil entendimento. Que às vezes algumas pessoas têm perguntado assim, Milene, é tão denso? Não, eu vi que nós temos um embasamento bíblico muito claro na Bíblia. Inclusive escolhi esse tema que é um dos temas que mais, o que, gente? O Mestre Jesus, nosso Mestre amado, pregou, falou, explicou. Então, nós estamos aqui biblicamente compreendendo aquilo que mais Jesus deu importância que você pudesse saber hoje. Amém, queridos? Então, vamos lá? Duas realidades distintas
a qual a gente percebeu que são eternas. Isso define quem você vai ser e vai viver ao longo de toda uma trajetória, ao longo de toda a sua vida. Amém? Queridos, então, como eu disse, nós vamos estar estudando uma parábola que está lá em Lucas 16, 19. Vamos falar da parábola do rico e do Lázaro. Por quê, Milene? Como eu disse, a morte, querida, ela é um sinal de igualdade para todo mundo. Não tem rico, não tem pobre, não tem o enfermo ou não, o são também, muitas das vezes pode partir. E a gente precisa ter o entendimento desse encontro que nós teremos com Cristo, que a gente não sabe qual vai ser o dia e a gente precisa se preparar para aquilo. Então, a morte em si, ela é apenas uma passagem para exatamente esse lugar a qual nós vamos aqui começar a pensar. Hoje nós vamos falar da importância de se falar nesse assunto. Amanhã nós vamos falar a respeito do inferno e vamos falar a respeito do céu. E depois a escolha, seja todo o juízo que se dá através desses caminhos que a gente pode percorrer. Amém, queridos? Então, assim, a morte em si, queridos, ela é essa passagem, como nós falamos. Quando a gente morre, não acaba. Não, querido. Só que há um diferencial. Quando eu morro crendo em Jesus, eu morro salvo. Quando eu morro descrente em Cristo Jesus e na obra redentora que Ele fez para me salvar, eu já estou perdido. Então vamos conhecer essa realidade? Porque às vezes a pessoa fala assim, é a morte que define o teu destino. Não, é a vida. É por isso que nós estamos aqui hoje, querido, estudando em vida, que é a vida que vai definir o meu destino no pós-morte. E não ao contrário. A morte não deixa ninguém mais santo. Morreu, olha, agora virou um santo. Não tem nada disso. Depois que morreu, não tem o que nós possamos fazer por essa alma. Então, é por isso que a gente está aqui, pensando em vida. Hoje você está vivo? Olha, glória a Deus, essa oportunidade dessa palavra transbordar no teu coração e que almas sejam alcançadas, porque não tem como a gente estar diante dessa revelação e a gente não trazer a grande missão, o propósito fundamental para a igreja e para os filhos de Deus, que é pregar o evangelho. Então, quero te convidar a esse lugar de entendimento que a morte, ela tem uma lei física, né? Ela é na hora. O homem acaba controlando ali, inclusive se ele quer morrer ou não, se assim o Senhor permitir, ele pode controlar. Ele entra lá debaixo de um caminhão e ele pode acessar quantas pessoas intentam contra a sua própria vida. Então, ela é um lugar físico. Eu quero me machucar aqui, eu vou lá e me machuco. Agora, existe um lugar de uma lei espiritual que aí só Deus controla, que é debaixo desse juízo da parte do Senhor. Hoje, Ele é Pai misericordioso, está aqui nos dando oportunidade. Amanhã Ele julgará as nossas obras. Amém, queridos? Então, a pessoa, né, ela pensa às vezes, né, no pecado, como eu coloquei aqui, como uma punição, mas na verdade, nesse período da graça, o Senhor, Ele tem nos sustentado com muita misericórdia, muita, e que bênção a gente, não só hoje aqui na Escola Bíblica da Alma, poder levar o Evangelho, mas você aí, onde você está, o tempo todo poder levar, querida, essa palavra da santa revelação. Só que haverá um dia que, infelizmente, a porta vai se fechar, e aí não tem como, querido. Infelizmente, já está decretado ali no mundo espiritual uma eternidade que a pessoa vai viver. E aí a gente precisa entender que a morte, ela, como eu disse, as pessoas intentam contra a sua própria vida, que às vezes elas anseiam por isso. Vai acabar tudo, Milene terminou, sabe aquelas pessoas que, como eu disse, negam a palavra de Deus? Acabou. Não, queridos, infelizmente,
depois da morte é que as coisas se iniciam. E aí que é muito perigoso. Então, inclusive, a gente sabe que na realidade eterna não vai mais haver morte. Então, glória a Deus para o que vamos estar celebrando, que não vai ter mais dor, nem choro, nem lágrima, mas também para aqueles que vão desejar ardentemente morrer, infelizmente também não vão poder, queridos. Então, a vida não é só viver, não, queridos. E nem a morte é só morrer, é muito mais além da sepultura, e é muito bom porque a gente vai também perceber esses lugares de esperança que a Bíblia traz para nós que já perdemos pessoas em Cristo Jesus. Amém? Que Deus, o Espírito Santo esteja aí já te consolando, porque nós vamos estar entrando nesse lugar aonde você vai ser vivificado na tua fé e na esperança de poder estar com todos aqueles, a Bíblia diz os profetas e todos também que partiram, inclusive nossos entes queridos. Então, a realidade é céu e inferno, apenas dois caminhos, não tem outro. Não tem, quero escolher uma outra coisa na minha vida, não. Então, é Deus ou o caminho da rejeição a Deus. Uma das coisas que eu preciso pontuar e que é necessário, é que nem sempre, querido, o posicionamento que às vezes a gente vai ter vai ser coerente com a palavra de Deus. Por isso que é necessário a gente não ter opinião. Eu não tenho opinião. A Bíblia vai falar, a respeito do assunto e eu vou acatar. Então, de acordo com o que a Bíblia fala, é que nós vamos passar a palavra de Deus. Amém? Então, assim, o que a gente pode perceber é que Deus, ele leva o salvo na hora da morte, e nós vamos estar explicando tudo isso. Amém? Por isso que o morrer é lucro. Amém? Glória a Deus por isso. Você pode dar um glória a Deus, independente da circunstância. Na vida do crente, morrer é lucro, como dizia o apóstolo Paulo, E é bem-aventurado aquele que morre no Senhor Jesus. Agora, as pessoas não convertidas, infelizmente, depois, que às vezes aqui ainda não aconteceu, mas depois verão uma realidade que é muito triste. Amém? Então, queridos, a gente vê aqui nessa parábola do rico e do Lázaro, duas proporções distintas de realidade de pessoas bem diferentes. Amém? Então eu quero aqui chamar a tua atenção em parte delas. Por quê? Para que a gente possa entender quais são o caminho, querido, que Deus tem hoje para você, que é de misericórdia. E que eu também, querido, tenho acesso a essa misericórdia, e por isso que nós temos entendimento da palavra. Amém? Então, querido, você pode estar lendo lá em Lucas 16, 19, vai ter toda a parábola lá. Eu vou aqui remir apenas em algumas colocações para você poder lembrar comigo. Vai falar de um rico que se vestia de púrpura, era muito caríssimo, esse material na época. Ele era muito rico mesmo, só os grandiosos que tinham a esse acesso. A gente não percebeu no texto aqui nenhuma acusação explícita de algo que ele tinha feito, mas a Bíblia vai falar que ele só era dado a própria vida dele, ser esplêndido, aquele glamour todo, pessoas que se preocupam muito com essa vida terrena e usufruir de prazeres, amém, queridos, de estar nessa vida para si. Me dá a minha vida aqui, eu quero viver, eu quero ser rico. Hoje está na moda, todo mundo quer ser rico. Então, esse rico aqui tinha uma vida luxuosa e uma vida fútil, Então, ele gastava tudo em si. E aí, queridos, é que a gente precisa ter muita cautela, que não se trata de um rico apenas, O rico, quando ele é simples, ele é humilde, ele entende que Deus deu a ele a graça de ser rico para abençoar, inclusive, outras pessoas, é uma bênção. Por quê? Ele entende que ele serve ao Senhor com o dinheiro. O problema é quando as pessoas servem o dinheiro. A Bíblia vai dizer que é esse pecado que nós cometemos em amar o dinheiro. Então, o apego a ele e o apego a tudo, porque é um Deus do mundo, o dinheiro, todo mundo só está correndo atrás de dinheiro o tempo todo. Ele é bênção quando
é da parte de Deus, amém? Então as pessoas acabam investindo só nessa vida materialista e não investem na sua vida espiritual. E me parece que ao estudar aqui, o rico não foi um problema a riqueza na vida dele, mas sim esse amor. Ele usava tudo realmente para o bem dele. E aí a gente pode ver o relato no próprio, né, que vai ter aí o funeral, eu imagino, todo mundo chorando, olha que triste, né? E algumas pessoas, como sempre, né, já pensando na herança que deixaria o rico. E aí, querida, aquelas honras todas humanas que a gente sabe que a pessoa, quando quer chegar no poder, quando quer ter dinheiro, é isso que ela quer, né? Então, infelizmente, chegou para o rico aí o funeral. E aí você vai perceber que ao andar do texto vai falar de o mendigo, esse sim, com fome, com lepra. A Bíblia vai dizer que os cães vinham lamber as suas úlceras, então ele estava bem adoecido, queridos. Estava desejando comer dessas migalhas, porém ninguém dava, nem o rico dava nada a ele. E a Bíblia nem relata que o sepultamento é uma das coisas que a gente pode perceber, que quantas pessoas morrem de forma indigente, infelizmente. Mas essa foi só parte da história. Você tem um rico, cheio de glamour, o mendigo de uma forma muito cruel, vivendo, mas a gente tem uma realidade depois dessa história, queridos. Então, você tem uma alma, que você tem um corpo, aí ela morre. Amém, queridos, né? Seu corpo, a sua alma não, a sua alma é eterno. Já dá um glória aí, você é um ser humano eterno. Então, o Lázaro, ele tinha, na verdade, assim, nada, né, gente? É até interessante o nome dele, Lázaro, né? A Bíblia vai dizer que esse nome significa, quando eu fui estudar, que Deus é o meu auxílio. Eu lembrei do Lázaro, que Deus, ele ressuscita, irmão de Marta e Maria. Então, queridos, a gente pode perceber que o próprio nome dele faz menção a de quem era a força dele. E aí a gente percebe que o Lázaro, ele não tinha nada, mas ele tinha tudo porque tinha Deus. E já o rico, que tinha tudo, não tinha nada porque não tinha Deus. E dentro dessa realidade, queridos, aí que amanhã no próxima sessão a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre isso, dos estudos, né? Vai remeter a duras realidades aqui, bem cruéis na vida do rico, e uma gloriosa, né, realidade do céu para esse mendigo. Milene, é porque ele era pobre? Não. Porque tem muitos ricos que vão alcançar, sim, querido, muita misericórdia, muita graça do Senhor. Mas a Bíblia está dizendo o contraste da pessoa que às vezes a gente adora, é conhecido aqui, a gente quase que joga flores para a pessoa passar. E infelizmente lá no céu, queridos, né, não terá isso. Aquela pessoa que é conhecida aqui nessa terra, ela fica com a glória daqui mesmo. Agora no céu, o que a Bíblia está querendo nos expressar é que até aquele que é indigente, que não é visto, que a gente passa o tempo todo por um mendigo, que ele está ali, Deus vai levar, e Deus vai dar dignidade a ele, que Deus vai dar esse lugar, querido, dele poder ter acesso. Amém, queridos? Acesso a essa realidade gloriosa que é o céu. Então, nesse momento é que a gente percebe o quanto é importante a gente falar desse assunto, o quanto é necessário, queridos, né? E eu quero dar aqui algumas chaves para que a gente possa tá junto, pensando nesses dois caminhos, amém, queridos? Milene, por que hoje eu preciso estar na Escola Bíblica da Alma estudando esse tema? Porque como a gente viu a morte de duas pessoas físicas, e a gente vai ver tanto o que passou o rico e o que passou, querido mendigo, depois, em cada aula específica, céu e inferno. E nós vamos falar também a respeito de juízos que receberemos. Porém, hoje eu quero tratar de você, primeiro, se a gente não ouvir esse tipo de pregação, a gente não vai ter como fugir, inclusive, dessa ira vindoura, querido, que vai acontecer. Amém? Pode ser daqui a
há um tempo, pode ser hoje ou amanhã, como eu disse. Depende do teu encontro com Cristo. E nós precisamos estar nessa caminhada cristã. Nós precisamos estar batalhando contra a nossa carne para estar no lugar que Cristo já fez. Cristo já fez tudo, então é necessário que a gente precisa estar refletindo sobre isso, né? E a Bíblia vai dizer também, queridos, né? Lá em Eclesiastes, nos relatando para que a gente pense nas coisas do alto, porque lá é que nós vamos, querido. Em nome de Jesus, a gente vê que isso tudo que é terreno, que ocupa o nosso dia, vai passar. Então é necessário que você acredite, creia nessa verdade e ajunte tesouros no céu, que também é o que a Bíblia nos garante. Não como esse rico que ajuntava tesouro aqui, mas é lá a traça não vai, queridos, né, depredar não, mas você vai estar guardados em Cristo Jesus. Então é necessário, não só Eclesiastes, mas 1 João também 3:2 vai dizer que nós precisamos se preparar para esse céu, para essa jornada, amém, queridos, da eternidade. Então o céu ele esse lugar, queridos, preparados para pessoas que estão se preparando para chegar lá, amém? Então é necessário, é importante também porque, na minha opinião, como eu coloquei, ele ajuda a combater o sofrimento. Essa vida é tão dolorosa, é cheia, carregada de dor, de abandono, de frustração. Então a Bíblia, ela traz uma esperança para mim e para você. Olha que benção, querido, porque essa momentânea tribulação, querida, ela não se revela com a glória que há de vir, a glória de Deus. Então, em nome de Jesus, se está passando por algum sofrimento aí, creia. O Senhor tem bênçãos terrenas? Tem, mas não é sobre isso. Nós estamos aqui pensando em uma semana para o céu, para a eternidade. E infelizmente entendendo como que aqueles que vão para o inferno, amém, queridos? Então o céu ele nos ajuda a nos livrar desses medos que nos prende aqui, inclusive o próprio medo da morte, né? Em nome de Jesus, como a gente falou, a gente morre, é uma passagem. Imagina encontrar o Senhor. Ah, Milene, eu vou deixar as pessoas. Claro, é todo um processo. Nós não fomos feitos para isso, querido. Nós não fomos feitos para isso. Nem o inferno foi criado para o ser humano. Amém? Nós vamos estudar sobre o inferno. Foi feito para o diabo. Mas nós vamos estar nesse lugar em desobediência. Então, como o pecado, ele abundou aqui nessa terra, e glória a Deus, superabundou a graça do Senhor que está hoje trazendo, olhar para essas escrituras e olhar com os olhos da fé, queridos. Olhe com os olhos da fé. Então, esse lugar de bem-aventurança eterna. Amém? Eu quero que você compreenda comigo na aula sobre o céu, que o céu é um estado. Venha a nós o reino de Deus. Então, o céu é um estado. Mais do que isso, ele também é um lugar físico. É uma realidade espiritual, mas que tem um lugar, querido. Amém? Além de ser um estado na nossa vida. Então, nós temos esse lugar onde não vai haver doença, não vai haver choro. E eu quero que você pense sobre o céu. Que você mova a tua mente lá, amém? Apóstolo Paulo não conseguiu explicar, querido, quando ele foi ao céu. Coisa mais linda. Nós vamos tentar aqui, debaixo da revelação dele e debaixo de revelação de outros, a discernir algumas coisas, mas longe de mim explicar o céu. Meu Deus, que experiência divina, gloriosa, que nos aguarda, tremendo de amor, intimidade, comunhão com o Pai, a casa do Pai, queridos. Amém? Então nós estamos aqui de passagem. Então nós precisamos entender, tá lá também em 2 Coríntios, como eu dei essa chave, 5, amém? Então assim, o céu é esse lugar, querido, aonde nós vamos estar entendendo que a nossa mente deve estar. Glória a Deus. E mais, Milene, para as pessoas que na verdade não estão compreendendo ou confessando essa palavra, infelizmente, querido, é o inferno.
Você quem escolhe. Milene, o diabo vai levar para o inferno? Não, queridos. É só se você rejeitar essa palavra que você vai. Porque se você aceitar essa graça, se você investir nas coisas espirituais, o seu tempo, o seu estudo, pensar nas coisas do alto, como eu disse, revestir o teu coração, querido, de esperança contra a dor desse mundo aqui. Quando você morre em santidade, que a Bíblia vai dizer que os puros verão a Deus. Coisa mais linda é a gente entender, queridos, que isso aqui está passando, mas que em breve ele vai voltar. E se ele não voltar, querido, amém? Hoje ou amanhã, o que pode acontecer? A gente pode encontrar com ele e nós vamos muito felizes, porque é a melhor coisa que poderia acontecer na nossa vida não é sobre a terra, é sobre o céu. Mas eu quero te convidar a partir de amanhã a pensar comigo também o lugar tórrido, difícil, que vai ser eternamente um sofrimento do ranger de dentes. Nós vamos dar algumas chaves e também te convidar a estar celebrando, porque você está rumo ao céu, rumo à tua casa. O céu não é só teu destino não, querida, o céu é tua origem, você nasceu nele. Amém, queridos? Então, vamos juntos, seguindo a Deus, não ao nosso coração, não, querido, mas ao Deus do nosso coração. Amém, querido? Te vejo lá, hein? Tchau, tchau!